os órgãos reguladores, tudo que você precisa saber para ir bem na tua prova. Então a gente vai falar aqui de Conselho Monetário Nacional, SUSEP, Previc, Banco Central, CVM, todo mundo que você precisa saber aí para dominar para tua prova, seja da CPDS, CPA20, o CEANCORD, CFP, CNPI, seja... Cara, isso aqui é assunto de todas as provas. O Sistema Financeiro Nacional é a base para todo mundo que vai trabalhar no mercado financeiro. Então, a gente vai ter, basicamente, os carinhas que a gente chama de órgãos normativos, que tem a função normatizar e regular o sistema, e os órgãos supervisores, que vão cumprir e fazer cumprir as ordens dos órgãos normativos. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, como órgão normativo, o Conselho Monetário Nacional, e aqui embaixo, como supervisor, a gente terá o Banco Central e CVM. Então, o Banco Central e CVM são órgãos supervisores, estão subordinados aos órgãos normativos, e eles vão cumprir e fazer cumprir as regras determinadas aqui pelos nossos órgãos normativos. São órgãos reguladores no mercado financeiro, que têm diferentes funções e podem ser entidades governamentais ou até mesmo entidades privadas. A estrutura deles é mais ou menos assim. Quando a gente fala de órgãos normativos, nós teremos aqui o Conselho Monetário Nacional, que vai falar tudo sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, que fala sobre seguros privados, né? A gente vai falar aqui sobre previdência complementar, seguros, resseguros, títulos de capitalização, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que fala aqui sobre basicamente os planos de pensão. Aqui abaixo do Conselho Monetário Nacional, nós teremos o Banco Central do Brasil, e a Comissão de Valores Mobiliários. Aqui nós teremos a SUSEP como subordinada, e aqui nós teremos o Previc como subordinada. Órgãos supervisores. Nós temos os casos que a gente acabou de falar. O Banco Central do Brasil, a CVM, a SUSEP e a Previc. Então, esses órgãos aqui vão executar as coisas que os caras de antes mandam fazer, né? Eles são os executores. Vamos começar falando aqui pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central estão na Lei 4.595, lá do longínquo ano de 1964. É lá nessa lei que surgem os órgãos normativos do Conselho Monetário, do Sistema Financeiro Nacional, dentre eles o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, presta atenção, isso aqui é muito assunto de prova em todas as provas. Conselho Monetário Nacional é a autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional. Cara, isso aqui é pergunta em todas as provas. E como autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional, pensa o seguinte, quem que é a autoridade máxima na tua casa? Ele não manda ordem para todo mundo fazer cumprir? Cara, lá em casa é a minha mãe, ela diz, Kleber, lava a louça, Kleber, arruma a cama, Kleber, escova os dentes. É claro que isso quando eu era pequenininho, né? Mas ela só dava a ordem, né? O Kleber que fazia tudo em casa. E como tal, o Conselho Monetário Nacional também dá as ordens. Quem que manda na tua casa? Cara, eu mandava quando você era mais novo, era o seu pai e a sua mãe. Eles mandavam fazer as coisas e você ia lá e obedecia. Aqui no Sistema Financeiro Nacional, a gente tem uma lógica parecida. A gente tem o Conselho Monetário Nacional, que é a autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional. E é composto por 3 indivíduos. Na nossa casa é o pai e a mãe. Aqui no Conselho Monetário Nacional, a gente vai ter o Ministro da Economia, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda. São esses 3 carinhas aqui que compõem o Conselho Monetário Nacional. E como são 3 pessoas, eles vão fazer muita coisa, né? O que eles vão dar é ordens. Eles vão dar ordens. Então, lá na Lei 4.595, tem as competências do Conselho Monetário Nacional. Presta atenção nessas palavras. Deliberar, regular, adaptar, autorizar. São coisas todas não executivas. São coisas que não são executivas, né? São ordens, são instruções para que os seus filhos, os filhos do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a CVM vão lá executar. Então, deliberar diretrizes e normas das políticas monetárias, creditícias e cambiais. Quem vai executar isso aqui é o Banco Central. Veremos mais à frente no Banco Central. Regular as condições de criação, funcionamento e fiscalização de intermediários financeiros. Então, o Conselho Monetário Nacional vai dar todas as regras do que precisa para você abrir uma instituição financeira. Adaptar os volumes do meio de pagamento para as necessidades da economia nacional, podendo autorizar a emissão de papel moeda, né?
O que é o volume dos meios de pagamento? O volume dos meios de pagamento são o papel moeda, de fato. Imagina o seguinte, ó, a gente está em 2021, a gente tem TED, a gente tem DOC, a gente tem Pix, a gente tem WhatsApp Pay, a gente tem essas carteiras digitais. Cara, a gente tem 1 zilhão de coisa. O quanto de dinheiro físico a gente precisa? É muito menor do que a gente precisava lá em 1995, que a gente nem tinha internet, né? Lá a gente tinha que fazer tudo pagar no dinheirinho, né? Então, percebe que há aqui uma adaptação do volume dos meios de pagamento. Continuando lá, continua dizendo a lei que propicia o aperfeiçoamento das instituições financeiras, dos instrumentos financeiros, zela pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Então, ele está aqui zelando para que todos os bancos tenham condições de pagar os depósitos que a gente faz no banco, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e expedir normas gerais de contabilidade e estatística. De novo, são todas coisas relacionadas a dar orientações, não são coisas que é executado, são orientações que são dadas para que o Banco Central e a CVM executem. A gente tem ainda definir o percentual e a forma dos recolhimentos compulsórios e regulamentar as operações de redesconto, empréstimo, dando os limites, que também é uma função do Banco Central, que, adivinha, veremos logo em seguida. A gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, que basicamente é o órgão responsável por fixar as diretrizes e as normas da política para os seguros privados. E quando a gente fala de seguros privados, a gente está falando de seguros, resseguros, títulos de capitalização e também a previdência complementar. A gente está falando dos planos de VGBL e PGBL. Esse cara aqui é composto por Ministro da Economia, Ministro da Justiça, Secretaria Especial da Fazenda, da Previdência e do Trabalho, da SUSEP, do Banco Central e da CVM. Percebe que tem bem mais gente que participa. E temos também o Conselho Nacional de Seguros Privados, que regulamenta os setores de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização. Então, basicamente, é o que falei agora, o VGBL e PGBL. Plano Vida Gerador de Benefício Livre e Plano Gerador de Benefício Livre. Isso aqui é um assunto para outra aula. O CNPC é o irmãozinho, né? Ele vai supervisionar a Previdência Complementar. É o órgão responsável por fixar as diretrizes, normas do Previdência Complementar, ou seja, entidades fechadas ou fundos de pensão. O que a gente tem até agora é o seguinte, a gente tem lá o Conselho Monetário Nacional, deixa eu pegar aqui, ó, a gente tem lá o Conselho Monetário Nacional, a gente tem a Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? Foram esses caras que a gente viu até agora. Esses caras aqui, ó, são os chefes, eles dão as diretrizes. O que a gente vai ver agora são os subordinados, os caras que vêm aqui embaixo, que serão Banco Central e CVM, a SUSEP e também a Previc. E esses caras aqui serão os executores, ou seja, quem vai executar as ordens dos chefes. E teremos aqui, então, só complementando aqui, o Conselho Nacional de Previdência Complementar é composto pelo Ministro da Economia e Previc, né? Ministro da Economia e Previc, e vai fiscalizar todas as entidades de previdência complementares, fundos de pensão. Então a gente tem o OBPrev, a gente tem o BBPrev, né? Todas essas regulamentações, todas essas normas dos órgãos de previdência complementar. Passando para os órgãos supervisores, a gente começa a ter o Banco Central do Brasil. É uma autarquia criada também lá na lei de 1964, né? Lei 4.595 lá de 64, e é o principal responsável pelo controle da inflação brasileira. Então, lembra que, assunto de prova, o Conselho Monetário Nacional vai determinar qual que é a meta de inflação e o Banco Central é responsável por controlar a inflação, ou seja, o Conselho Monetário Nacional é o chefe, ele determina a meta. O Banco Central tem que fazer cumprir essa meta. Então tem que encontrar como ele vai fazer isso. Ele faz isso com as políticas monetárias. Por exemplo, o controle da taxa Selic, né? Taxa que baliza todas as taxas de juros no Brasil para empréstimos, para investimentos, né? Vai fazer o Open Market, que é a compra e venda de títulos públicos, e também o redesconto.
Lembra que a taxa Selic é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Bacen, né? O Copom, basicamente, é uma reunião que acontece dentro do Banco Central do Brasil. E como a gente falou, ó, o Banco Central tem funções de executora. Do quê? Das regras do Conselho Monetário Nacional. Então ele vai emitir papel moeda. Lembra que foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional? Ó, ele vai lá e emite, ele vai lá e executa. Recebe os depósitos compulsórios, que era definido pelo Conselho Monetário Nacional. Realiza operações de redesconto e empréstimo de instituições financeiras. Ó, tudo determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Conduzir as políticas monetária, cambial e de crédito. De novo, ó, dadas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Efetuar o controle de todas as formas do crédito. Fiscalizar e disciplinar instituições financeiras autorizadas a funcionar. Conceder autorização ao funcionamento das instituições financeiras. Ó, repare de novo, o Conselho Monetário Nacional, lembra lá, ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, ele dita as regras. E aqui a gente vai ter o Banco Central e CVM executando. Ele vai executar as regras ditadas pelo Conselho Monetário Nacional. E tem então a CVM, que foi criada em 76, então ela vem bem depois, né? E é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, mas não é subordinada, ou seja, ela tem um vínculo, mas ela não obedece às regras diretas lá do Ministério da Economia. E vai criar normas para o mercado de capitais. A constituição dela é um presidente e 4 diretores. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Tem um esqueminha que eu faço sempre que é muito legal para você lembrar da CVM por causa das atribuições que ela vai ter, que a gente vai ver em seguida. A CVM está aqui no meio, CVM. Aqui em cima a gente tem as instituições financeiras, as empresas SAs, os profissionais do mercado. O que a CVM vai fazer? Ela vai fiscalizar estes caras aqui. De certa forma, enquanto ela fiscaliza os profissionais que atuam no mercado financeiro, ela vai proteger a parte mais sensível da equação, que é o investidor. Então, enquanto ela fiscaliza instituições financeiras, profissionais do mercado, ela vai acabar protegendo o investidor para contribuir, então, com as suas atribuições dadas pela lei, que são 2 pontos. Fiscalizar as empresas de capital aberto. Então, ela está fiscalizando as empresas de capital aberto para não fazer emissões fraudulentas, para não fazer esse tipo de coisa. Ela está, ao mesmo tempo, protegendo o investidor. Investigar e punir tempestivamente o descumprimento da regulação. Inclusive, é por esse poder de investigar e punir que a gente diz que a CVM tem o poder de polícia, porque ela pode investigar e punir, né? Ela vai zelar pelo funcionamento eficiente do mercado de capitais e seu desenvolvimento. Então, zelar é uma forma de executar. Proteger os investidores do mercado de capitais. Ó, lembra daquele esqueminha que eu acabei de desenhar? Ó, ele vai ser chave para a tua prova. Assegurar o acesso público a informações de qualidade. Estimular a formação de poupança e seu investimento em valores imobiliários. E assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente das bolsas de valores, do mercado de balcão e das bolsas de mercadorias e futuros. Então, como que ela vai fazer tudo isso? Cara, através desse esqueminha aqui, ó. Volta, através desse esqueminha, né? A gente tem a CVM no meio, que vai fiscalizar instituições financeiras, as sociedades anônimas, os profissionais do mercado e proteger o investidor. Assim ela vai cumprir com a sua atribuição. Esse esqueminha aqui, ó, batata para você passar de primeira na tua prova. A SUSEP é uma espécie de prima da CVM, porque ela também é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, só que em vez de cuidar do mercado de capitais, como a CVM faz, ela vai cuidar dos seguros privados. Ela vai fiscalizar e controlar tudo que tem a ver com seguros. Ó, ela vai fiscalizar a criação, organização e operacionalização das instituições de seguro, vai proteger a captação de poupança em operações de seguro, título de capitalização, previdência complementar, vai zelar pela defesa do interesse dos consumidores, promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos e promover a estabilidade
da jurisdição do seu mercado. Lembra lá, ó, seguro, resseguro, previdência complementar e título de capitalização, tá? Basicamente, ela é a irmãzinha da CVM e também tem o poder de polícia. Vai disciplinar e acompanhar, ó, investigar e punir, essas são as palavras-chave para o poder de polícia, cumprir e fazer cumprir o Conselho Nacional de Seguros Privados. Vamos desenhar no final dessa aula aqui um esqueminha com todas as atribuições de cada um desses caras. E, por fim, a gente tem aqui a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E ela tá para Previdência Complementar fechada, assim como a SUSEP tá para Previdência Complementar aberta. É uma autarquia também vinculada ao Ministério da Economia e fiscaliza e supervisiona as atividades das entidades fechadas. Deixa eu pegar um esqueminha aqui, ó, um esqueminha em preto, e vou trocar aqui para branco, né? Olha que bacana. A gente tem lá os órgãos máximos, né? Os órgãos máximos. Como órgão máximos nós teremos aqui. Nós teremos o Conselho Monetário Nacional. Nós teremos o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Como órgãos normativos, a gente pode chamar de executores, né? Executores é mais legal para a gente não memorizar. Nós teremos aqui o Banco Central e CVM. Nós teremos aqui o Conselho Nacional de Seguros Privados, nós teremos a SUSEP. Aqui nós teremos a Previc. Legal? O que você tem que lembrar? Que estes caras aqui de cima, eles dão as ordens. Basicamente, esses caras não executam nada, tá? Não executam nada. E estes caras aqui de baixo, ó, seguem, né? Eles seguem as normas de Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar e vão executar. Essa aqui é a principal sacada. Esses caras executam as normas dos órgãos máximos. Cara, se você souber isso aqui para a tua prova, cara, eu tenho certeza que você vai acertar aí 90 a 100% das tuas questões, beleza? E então a Previc vai fiscalizar, apurar, julgar, aplicar, expedir, né? Tudo que está relacionado de certa forma aqui aos órgãos de previdência complementar, os fundos de pensão. Lembra lá, os fundos de pensão são aqueles fundos fechados. Cara, você trabalha na Petrobras, no Banco do Brasil, você tem um fundo de pensão fechado. Previdência complementar aberta, você trabalha aqui na Top Invest, você trabalha numa empresa de qualquer outro ramo, você pode ir lá na Porto Seguro, no Banco Santander, no Itaú, ir lá e comprar uma VGBL ou TGBL, beleza? Galera, essa aqui é uma aulinha revisão sobre os órgãos de Sistema Financeiro Nacional, os órgãos normativos, supervisores, e é um pitiquinho das coisas que você tem que aprender para tua certificação. Então eu te convido aqui a você fazer parte das nossas assinaturas ou conhecer nossos cursos. Cara, a gente tem uma forma única de que você paga aqui na Top Invest somente pelo tempo que você usar, então você tem acesso a uma assinatura. Então, por R$ 97,00 por mês, você tem acesso aos cursos da CP10, CP20, CE Ancora, CE300, CE600 e teremos em breve mais novidades. Na assinatura Prestígio, você tem acesso ao CFP, CFG, CNPI. Cara, R$ 197,00 por mês. E as duas assinaturas têm acesso total a esses bônus. Ó, Excel do básico avançado, matemática financeira, venda de seguros, como criar currículo perfeito, técnica de vendas profissional de finanças, que vai realmente revolucionar a tua carreira, curso de economia, tesouro direto, finanças pessoais. Cara, é coisa que não acaba mais, porque eu quero realmente transformar a tua carreira no mercado financeiro. E se você duvida que é uma coisa boa demais para ser verdade, tem um convite. Cara, vai lá e faz um teste de 7 dias completamente grátis, tá? Vai lá, testa, se não gostar você cancela, não paga nada. E você pode também cancelar a assinatura a qualquer momento, porque o meu objetivo é realmente revolucionar o teu aprendizado e a tua carreira no mercado financeiro. Se você ficou até o final, gostou desse vídeo, ó, ajuda o pai aqui, ó, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Toda essa parafernália, segue a gente no Insta e, claro, me conta de onde você é. Não deixa de seguir a gente no Insta, porque tem muito conteúdo exclusivo por lá também. Beleza, galera? Um beijo, um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!